vez a Deus pela oportunidade de estar fazendo uso do microfone para estar ministrando a sua palavra, aqui representando o nosso pastor, evangelista Daniel. Deus abençoe. Pastor Renato nos mandou mensagem agora, um pouco antes de irmos para a igreja, justificando a ausência dele, não precisava, mas nós temos um pastor que é uma bênção, se sentiu a necessidade de nos justificar a ausência dele aqui. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor. Vamos estar lendo isso. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Verso 3: e deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pega ou pegai nele. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus se secou, e não a podia tornar a trazer assim. Verso 5: e o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Amém. Podemos tomar seus assentos? Se você puder manter a sua Bíblia aberta, nós vamos meditar um pouco sobre esta passagem, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algo que nos preocupa quando lemos, quando analisamos, quando estudamos o livro de 1 Reis, precisamente o capítulo número 13, mas para o nosso entendimento, ou melhor, para melhor entendimento, eu quero convidar os irmãos para voltarmos no capítulo 2 do livro de 1 Reis, capítulo de número 2 do livro de 1 Reis, o verso 12, e quero lembrar os irmãos que a desobediência, a falta do temor a Deus, a falta da obediência quanto à ordenança e à palavra de Deus, trazem consequências grandes na vida não só de uma pessoa, mas também pode trazer na vida de uma nação inteira. E por que eu digo isso? Porque é do nosso conhecimento, irmãos. Nós estamos numa igreja onde a palavra de Deus ela é pregada, pastor Fabiano, onde a palavra de Deus, o presbítero Jason, é ensinada. Então eu tenho certeza que é de nosso conhecimento que Israel, a nação, eu estou falando da nação, ela era sim uma nação escolhida por Deus, abençoada por Deus, mas que tinha que viver uma vida de obediência. E infelizmente, por conta da desobediência, o capítulo 13 que nós acabamos de ler, eu só li até o verso 5 para ganharmos tempo e conseguirmos entender quais consequências. Esta nação era chamada de Reino Unido,
ou de Israel, simplesmente Israel. E por quê? Porque ela era composta por 12 tribos. Os irmãos lembram disso? 12 tribos. Israel teve o seu primeiro reinado na pessoa de Saul, é do nosso conhecimento, e consequentemente, depois de reinar Saul, rejeitado por Deus pela desobediência de Saul, a Bíblia diz que Davi assumiu o reinado ainda do Reino Unido de Israel, onde as 12 tribos eram uma só, eram todas reinadas por um único rei. Mas a Bíblia diz que quando, e aí nós vamos entrar no capítulo 2, verso número 12, a Bíblia diz que quando, está ali no telão, muito obrigado, Jonas, que quando Davi faleceu, Salomão se assentou ao trono do seu pai Davi, e o seu reino fortificou sobremaneira. Eu quero lembrar os irmãos, porque é do nosso conhecimento, que quando nós falamos de Salomão, nós falamos de um homem que não estava simplesmente assumindo um trono qualquer, ele estava assumindo o trono do seu pai Davi. E até esse momento, irmãos, o que me chama a atenção é que o mesmo Salomão que todos nós temos conhecimento, e nós vamos analisar um pouco aqui sobre tudo em relação a esse Salomão, que foi o terceiro rei que a nação de Israel, ainda enquanto como uma única nação, foi o seu terceiro rei, Salomão. Vamos lá. Agora no capítulo 3, os versos de 3 a 15, vocês vão poder colocar aí. E Salomão amava ao Senhor. Presta atenção aqui, irmãos. Quem era Salomão? E Salomão amava ao Senhor, andando nos seus estatutos, nos estatutos de Davi seu pai, somente nos altos sacrificava e queimava incenso. Verso 4. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhes Deus: pede o que queres que eu te dê. Dê uma pausa aí, por favor. Os irmãos observaram aqui, irmãos? A Bíblia diz que quando Deus apareceu a Salomão, ele disse assim: ó, pede o que quiseres que eu te dou. E sabe o que eu acho interessante? É que o nosso pastor, o pastor Renato, nos ajuda a pregar. Ele nos ajuda, evangelista Daniel, ele nos ajuda, sabe por quê? Eu me lembro que no sábado, na Santa Ceia, o pastor Renato, quando pregava, disse que hoje o que muitos querem é, os irmãos lembram? Like. Eu nem sabia o que era isso. Outro dia a Laura estava explicando lá e eu continuei sem entender o que era, mas tudo bem. Porque hoje, irmãos, o que mais importa para as pessoas não é pregar o verdadeiro evangelho. O que mais importa para as pessoas é que o seu nome fique conhecido. Eu vou me colocar agora com muita ousadia no lugar de Salomão, pastor Anderson, e ter a oportunidade de ver o Senhor dizendo para mim: pede o que queres que eu te dou, ou que eu vou te dar. Aí, se fosse no dia de hoje, do jeito que as pessoas estão querendo like, dizia assim: deixa eu escolher, eu não sei se o TikTok, eu não sei se o YouTube, eu não sei se o Instagram, qual será que dá mais, né? Que melhora mais financeiramente a pessoa, ou qual será aquele que dá mais status? Ah, Senhor, eu quero que o meu nome no TikTok fique muito conhecido. Não seria assim que as pessoas agiriam hoje? Sim, porque as pessoas hoje, infelizmente, irmãos, não são todos, não estou generalizando, mas infelizmente a maioria estão preocupados em não pregar o evangelho verdadeiro. Doa em quem doer.
estão preocupados com os status. Vamos lá, verso 6: e disse Salomão: de grande beneficência usastes tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo na verdade e em justiça e em retidão do coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo, eles estavam falando dele, no lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair e nem como entrar. Agora observe, o teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderá julgar esse teu grande povo? Obrigado, Jesus. Os irmãos entenderam o que é que Salomão pediu a Deus? Um coração entendido. Isso ficou martelando na minha cabeça, para entender a diferença entre entendimento, inteligência e sabedoria. Vamos lá. O que é inteligência? É a capacidade de aprender e raciocinar. Isso é inteligência. Vamos lá. Entendimento, capacidade de compreender com profundidade. Quando você aprende, você também precisa ter o entendimento de compreender com profundidade, para falar com precisão e com eficácia. Agora, o mais interessante de tudo, sabedoria, é a capacidade de aplicar o que aprendeu com total eficiência. Os irmãos lembram de Salomão? Quando fez esse pedido para Deus, vamos ver lá, no capítulo 3, versos 23 ao 28. Versos 23 ao 28 do capítulo 3. Olha lá. Então disse o rei, esta diz, lembra essa situação aqui, irmãos? Este que vive é meu filho. A Bíblia diz que assim que Salomão recebeu aquilo que ele havia pedido a Deus, está lá no verso de número 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A primeira prova que vem diante de Salomão, qual foi? Duas mulheres. Se apresenta diante de Salomão e diz: olha, esta roubou meu filho, porque o filho dela de madrugada morreu, ela deitou por cima, e agora ela está dizendo que o meu filho é dela. Não, esse filho é meu, o que está vivo é meu, o dela é o filho morto. O que Salomão fez, os irmãos lembram? A Bíblia diz que Salomão pediu que pegasse uma espada, mandou que segurasse o menino e dividisse o menino ao meio. Olha, irmãos, olha só Deus começando a agir na vida daquele homem que havia recebido de Deus a oportunidade de pedir riqueza, mas não pediu. A oportunidade de pedir que se tornasse conhecido, mas não pediu. Não, ele pediu a Deus que desse entendimento, pastor Fabiano. Sabe para quê? Para julgar o povo que Deus havia colocado em suas mãos. E o que eu acho interessante, é que nós temos que observar que a vida do homem, quando eu digo homem, eu estou falando homem ou mulher, tanto faz, sem generalizar. A vida do homem, ele precisa ter entendimento. Para quê? Para discernir no momento aquilo que deve fazer. Tá. A Bíblia diz que Salomão, colocado em prova, com entendimento, com inteligência e sabedoria, ele conseguiu julgar aquela causa. E a mãe do menino vivo, como não queria perder o seu filho pelo amor ao seu filho, preferiu abrir mão do mesmo, mas manter o seu filho com vida. E desta maneira Salomão
com a sabedoria que Deus o deu, conseguiu julgar de maneira eficaz. Vamos continuar falando de Salomão. No capítulo 10, agora nós vamos pular lá para o capítulo 10, o João está colocando ali, eu vou manter a Bíblia aqui. Capítulo 10, o verso de número de 1 a 9. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 3, pode deixar aí, vamos explicar, que quando Salomão pediu a Deus que desse entendimento, Deus disse para ele: não só te darei entendimento, mas também te darei riqueza. Está lá no capítulo 3, versos de 10 a 15. E agora, Salomão se tornou um homem tão conhecido, através de toda a sua sabedoria, todo o seu entendimento, toda a sua riqueza, que a Bíblia diz que a rainha de Sabá, observe ali, e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Espera aí só um pouquinho. Observe, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do... Foi do nome de Salomão? Foi do nome de quem? Por quê? Porque Salomão era um homem que andava em retidão diante de Deus. Aleluia. Infelizmente, algumas pessoas hoje têm vivido assim. Eu não estou preocupado se o que eu estou fazendo está fazendo com que o nome daquele que é o autor desta palavra, que é o autor de tudo aquilo que foi criado, seja glorificado enquanto o meu nome esteja com a casa. Não. Quando ela ouviu falar, a Bíblia diz que ela foi. Vamos ler, verso 1, verso 2. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse tudo quanto no seu coração tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu, lhe deu respostas a todas as suas perguntas, nada ficou oculto ao rei. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, o templo, e a comida da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vi e os meus olhos o viram, eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Obrigado, Jesus. Irmãos, era notória toda a sabedoria, toda a dedicação de Salomão diante de Deus, diante da presença de Deus. Mas no capítulo 11, nos versos 14, o verso 14, o verso 23 e o verso 25, observe o que acontece. Capítulo 11, verso 14. Agora, observe a surpresa aí, levantou, pois, o Senhor contra quem? Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Haddad, o Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom, verso de número 23. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadazé, rei de Zobá, verso 25. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Haddad fazia, porque detestava, sabe quem, irmãos? A nação de Israel. E por quê? Agora eu pergunto para os irmãos: não era Salomão um homem tão sábio? Não era Salomão, porque nós acabamos de ver aqui, não era
causa da desobediência de Salomão. Vamos lá, no capítulo 11, verso 29 ao verso 32. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aias, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo, Jeroboão e o profeta. E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços, presta atenção a isso, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de quem? A ti darei as 10 tribos, porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, todas as tribos de Israel. Verso 32: porém ele terá uma tribo por amor de Davi, servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, todas as tribos. Observe, agora Jeroboão, quando volta a Jerusalém, se depara com um profeta de Deus, que chega para ele e diz assim: olha, Deus vai dividir a nação de Israel, vai dividir. Sabe por quê? Por causa da desobediência de um homem sábio, um homem entendido e um homem que tinha inteligência. Agora, por causa da desobediência, porque Salomão, qual foi a desobediência de Salomão? A Bíblia diz que Salomão começou a adorar 2 deuses, e por conta da sua desobediência, Deus o rejeitou, e aí por isso Deus resolveu dividir a nação de Israel. Olha, eu falei no início que a desobediência pode levar as consequências não só para uma pessoa, mas como também para uma nação. Vamos dar continuidade para os irmãos verem o que aconteceu. Capítulo 11, verso 43. E adormeceu, ou melhor dizendo, e faleceu, morreu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu. Até aí, a nação de Israel ainda estava unida, ainda eram 12 tribos, reinada por um único homem. Quem? Roboão, o 4º rei de Israel. Mas esse reinado, irmãos, e é isso que me chama a atenção, teve um período de tempo muito curto. Por quê? Porque a Bíblia diz que Roboão, filho de Salomão, resolveu tomar conselhos, sabe de quem? Dos seus amigos mais jovens. Em vez dele seguir os conselhos do seu avô, em vez dele seguir os conselhos dos sábios e entendidos, dos anciões, dos mais velhos, a Bíblia diz que ele seguiu os conselhos dos seus amigos mais novos. E o que é que ele fez? Ele começou a governar Israel de qualquer maneira. E observe o que vai acontecer, no capítulo 12, verso 21. Capítulo 12, verso 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Verso 22. Porém veio a palavra de Deus a Sabias, homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, ao restante do povo, dizendo que assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos e vossos filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa,
porque eu é que fiz esta obra, e ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra de Deus. Vamos parar por aqui. O que acontece? A Bíblia diz que quando Roboão percebeu que Jeroboão vinha ao seu encontro, ele ficou com medo, e aí Deus permitiu que só ficasse ali, Roboão só ficasse com o reino de Judá, e por isso a nação de Israel passou naquele momento a ser dividida e ser chamada de reino do norte, onde Jeroboão reinou com 10 tribos, e reino do sul, onde Roboão reinou com a tribo de Judá e Benjamim. Agora vai entrar no reinado já dividido o personagem que nós acabamos de ler no capítulo 13 de 1 Reis. E aí nós vamos observar as consequências da desobediência. Primeiro, Salomão, terceiro rei de Israel, em desobediência a Deus, causou no reinado do seu filho a divisão daquela nação que Deus havia escolhido e havia unificado. Agora, Jeroboão, devido à sua desobediência, olha o que vai acontecer. Vamos lá, capítulo 13, versos de 1 a 5 que nós lemos. A Bíblia diz que Deus ordenou capítulo 13, verso 1: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Verso 2: e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, o rei aqui falando é Jeroboão, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pega-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Nós já vamos continuar lendo o verso 6 a seguir, mas observe aqui, irmãos. Jeroboão resolveu, depois da divisão do reino de Israel, a Bíblia diz que Jeroboão, com medo de que Israel, de que aquelas 10 tribos subissem para Jerusalém para adorar o Senhor, o que é que ele resolveu fazer? Ele construiu 2 altares, um em Betel e outro em Dan. E ele chegou diante de Israel, das 10 tribos, e disse assim: olha, aqui está o altar. Ele fez 2 bezerros de ouro e disse: aqui vocês devem adorar. Mas não era isso que Deus havia dito para ele. A ordem de Deus é que Israel continuasse subindo a Jerusalém para continuar sacrificando a Deus. Mas por desobediência de Jeroboão, ele resolveu fazer 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, outro em Betel, e o povo ia adorar, o povo ia sacrificar, e Deus usou o profeta para que fosse e falasse contra o altar. Jeroboão, afoito, tentou impedir o homem de Deus. E olha o que acontece quando alguém tenta impedir alguém que está sendo usado por Deus. A Bíblia diz que quando ele estendeu a sua mão ficou seca. Sabe o que é que me chama a atenção, irmãos? Esse profeta, a Bíblia diz que depois que ele falou com Jeroboão, que Jeroboão estendeu a mão e a sua mão ficou seca, a Bíblia diz que o altar se fendeu, a cinza se derramou, de acordo com a profecia que ele tinha colocado. Mas no verso 6, olha o que aconteceu ali, Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: roga, afasta
Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como antes. Verso 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei presentes. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Sabe por quê? Observe. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. Infelizmente, antes, assim como hoje, muitas pessoas, evangelista Toniel, têm inveja daquilo que Deus tem feito na vida dos seus servos. Irmãos, não se engane. Tudo aquilo que Deus tem usado você para fazer, sempre vai ter alguém que o inimigo vai usar com inveja da maneira como Deus tem trabalhado na sua vida. Quer ver por quê? A Bíblia diz que quando o profeta respondeu isso para o rei, ele voltou de Betel pelo caminho diferente, porque Deus o havia ordenado: não vai comer, não vai beber e não vai voltar pelo mesmo caminho. Mas diz a palavra de Deus que existia ali em Betel um outro profeta, que a palavra de Deus vai dizer que era um profeta velho, e aquele homem ouviu falar daquilo que Deus havia feito por intermédio da vida do homem de Deus que veio de Jerusalém, ou de Judá. O que é que aquele profeta fez? Correu, preparou o seu cavalo, foi até no caminho que estava aquele profeta, e disse para aquele profeta: ei, eu também sou profeta de Deus, e o anjo me apareceu e me disse: volta comigo, mande ele voltar com você, coma, beba, descanse, e depois você volte para o caminho. E sabe o que aquele profeta fez, irmãos? Ele voltou como profeta velho. Talvez na nossa vida, nós vamos, na nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar pessoas que nós olhamos e dizemos assim: esse aí é um homem de Deus, esse aí tem experiência com Deus, e quando ele disser para você ou para mim algo, nós vamos ter credibilidade naquilo que ele falar. Mas vamos tomar cuidado, irmãos, porque muitas vezes aquilo que alguém usa dizendo em nome do Senhor, não foi o Senhor que mandou ele dizer. A Bíblia diz que aquele profeta que veio de Judá voltou com o profeta velho, entrou na casa do profeta velho, se assentou na mesa, comeu, bebeu, mas depois de comer e beber, a Bíblia diz que Deus usou o próprio profeta que havia mentido, que havia sentido ciúme, inveja, por conta de Deus ter trazido de Judá um profeta para profetizar contra o altar, e não usou ele que estava em Betel. A Bíblia diz que Deus usou o próprio profeta e disse: olha, porque desobedeceste a minha palavra, não chegará com vida à sua cidade. Sabe o que é isso, irmãos? É a consequência da desobediência. Qual é a reflexão que eu quero trazer disso, irmãos? Eu vou deixar para continuar falando. Eu quero voltar ao microfone às 10 para as 9, em obediência àquilo que o evangelista Toniel e o que é a determinação do nosso ministério. O que eu quero trazer de reflexão para a minha vida e para a sua vida, irmãos, é que muitas vezes nós sofreremos consequências até pela desobediência de alguém, até pela desobediência de um povo, até pela desobediência de qualquer outra pessoa, sofreremos também as consequências, porém, se andarmos também em desobediência. Eu acho interessante
Pedro, capítulo 5, verso 6 ao verso 8. Observe o que vai dizer. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 6 ao verso 8. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos... Entendeu, irmãos? Se aquele profeta velho tivesse entendido que a obra de Deus não é feita por um, é feita por aquele que dá a oportunidade, que deixa Deus te usar, ele entenderia que quando Deus trouxe de Judá o profeta para falar, para entregar para o altar aquilo que ele havia determinado, é porque Deus tinha um propósito, não é porque Deus o havia rejeitado. Então humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ou toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Verso 8, sede sóbrios, irmãos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, nosso adversário, anda em derredor, bramando, o que ele não é, bramando como leão, em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa. E o que é que ele precisa para tragar? Só de uma brecha, só de uma falta de vigilância, só de um pequeno descuido contra aquilo que Deus havia determinado, ou que Deus determinou. Tiago capítulo 4, verso 10, vamos ver o que é que também nos deixa como reflexão, para tomarmos cuidado com aquilo. Tiago 10, 4, 10, humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos... Quem é que exalta, irmãos? É o homem? Quem exalta é? Então não adianta andar em desobediência, porque as consequências aconteceu com Salomão, homem que teve a oportunidade, pediu a Deus e Deus deu entendimento, homem que durante o seu reinado, Salomão reinou durante 40 anos, e durante quase todo o seu reinado, Salomão teve da parte de Deus sabedoria e entendimento para com inteligência ele governar o povo, ele reinar sobre o povo. Mas num determinado momento ele resolveu servir a outro Deus, e as consequências foram: ele perdeu o seu reino, e além disso o seu reinado foi dividido. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos ajude, que possamos tomar como lição, irmãos, tudo isso que nós temos aqui guardado na sua palavra, para não errar.